De volta para este último bloco do Doctor Entrevista, hoje conversando com o bispo de Caratinga, Dom Emanuel. Dom Emanuel, a gente falava sobre uma igreja mais aberta, um papa mais participativo na vida do povo. É esperado para junho, a presença do Papa aqui no Brasil, visitando o Rio de Janeiro e também a Basílica de Aparecida. Mais especificamente, ele vem para uma reunião com jovens no Rio de Janeiro, isso mesmo? Verdade. E a gente percebeu que depois da eleição do novo Papa, as inscrições estão aumentando muito para a Jornada Mundial da Juventude no Rio de Janeiro. Nós estamos vivendo uma crise mundial. Que acontece em julho, né? Acontece agora em julho. Nós estamos vivendo uma crise mundial que poderia dificultar essa jornada, que é a falta de dinheiro mesmo na Europa, né? Sim. Os europeus vindo para cá, de outros lugares. A gente fala Europa, mas assim, o mundo todo que vem, não é só Europa, né? Mas já era um número esperado muito grande com a vinda de Bento XVI. Agora, com a vinda do Papa Francisco, só diz que vai haver uma invasão de argentinos aqui no Rio de Janeiro, só para dizer da América Latina e da Argentina. É de se esperar mais da Argentina. Inclusive, já está dando uma repercussão muito grande na organização, porque eles estão agora ampliando o modo de organizar, né, porque o Papa certamente também vai querer visitar uma favela, sabe? Então, o Papa já anunciou que também visitaria, talvez em outra ocasião, Aparecida, em São Paulo, Aparecida do Norte. Então, provavelmente vai, se não posso dizer duplicar, mas vai aumentar muito o número dos jovens e vai ser uma explosão de alegria, de contentamento em todo o povo, sobretudo na juventude, e de uma esperança muito grande de uma igreja jovem. Certo. O que o senhor pode dizer sobre São Francisco de Assis, que é uma homenagem, escolha do nome Francisco, uma homenagem a São Francisco de Assis? São Francisco de Assis foi, então, o inspirador para o Papa, para esse novo governo dele. Naturalmente, uma vida que ele já, apesar dele ser jesuíta, ele deveria estar seguindo Santo Inácio de Loyola, mas ele já vivia essa pobreza franciscana. São Francisco de Assis, ele viveu no final do século XII e início do século XIII, quando o Papa Inocêncio III era chamado Papa do Poder, o Papa que buscava o poder. Então havia na igreja muito luxo, muito poder, inclusive disputa com o Frederico II, né, que era o governo, digamos assim. Então a luta entre o poder laical e o poder religioso. E São Francisco, que era um homem rico, né, um jovem rico, com 20 anos de idade, ele larga tudo aquilo que ele tinha e sai até despido, né, deixa tudo com o pai e vai viver uma igreja dentro dos moldes evangélicos, dentro da pobreza. Sim. Né? E ele inicia, segundo a história, ele teve uma espécie de visão, o crucifixo da igreja, né? Ele estava rezando na igrejinha e Jesus teria dito para ele assim, olha, edifica a minha igreja, né? Aí tinha uma igrejinha pequenininha, chamada Porciúncula, ele foi lá, estava toda quebrada, aí ele começou a trabalhar na igreja, depois ele percebeu, intuiu bem o significado da palavra que ele teria ouvido, né, ou intimizado, né, quer dizer, teria percebido de Jesus, que é a edificação, é fazer alguma coisa diante dessa igreja que está mostrando muita pompa, muito poder. Então, São Francisco largou tudo, começou a viver na mendicância, né? Sim. E largou todo essa estrutura de poder, né? E viveu na pregação como leigo. Depois que o Papa proibiu os leigos pregarem, ele aceitou ser diácono, né? Para poder pregar, sim, contando que não tivesse nenhuma remuneração. Então, aceitou ser diácono, e aí eu lembro o Papa pagando o hotel, a simplicidade dele. Ele, né, fez questão de pagar a conta. Fez questão de pagar a conta, né, depois e voltou de ônibus junto com os cardeais, e não veio sozinho no carro dele próprio, né, que tinha um carro próprio para ele. Também, quando ele entrou no elevador, tinha um elevador próprio para o Papa, ele entrou com os cardeais, então ele está quebrando muito protocolo. Fiquei sabendo agora que ofereceram para ele
os aposentos dele, né? Ele falou, não preciso desse tanto de coisa, não, vou ficar só nesse cantinho aqui. Certo. Então ele está assim, quebrando muito protocolo, imitando São Francisco de Assis, que percebeu que a igreja tinha que voltar às fontes, ser muito mais simples, muito mais pobre, mais do povo, né, do que de cúpula. Então São Francisco viveu esse ideal e morreu na extrema pobreza. E com o nome de Francisco, ele mesmo explicou que é por causa de São Francisco de Assis, então o lema dele, ou seja, o desejo dele é caminhar nessa direção. Além de uma igreja mais que trabalhe para os pobres, como ele mesmo disse em seu discurso, você acredita que a igreja católica possa se tornar uma religião mais moderna, talvez com a aceitação, talvez não agora, mas no futuro, de mulheres também que líderes de igreja? Você fala uma palavra boa, líderes de igreja, né? Porque a palavra mais usada é mulheres sacerdotisas. Sim. Eu acredito que nós podemos caminhar muito nessa linha, porque, afinal de contas, o número maior de fiéis são mulheres do sexo feminino, né? Então, a igreja deve caminhar dando mais espaço para a mulher, como deve dar mais espaço para o jovem também. E talvez a gente possa chegar, por exemplo, a diaconisas, né? Falar hoje em mulheres como presbíteras, né? Eu acho que talvez está um pouco avançando no campo, mas a gente pode caminhar para isso com essa renovação, com um Papa aberto, com um Papa que percebe que a igreja é o povo de Deus reunido, Cristo é a cabeça da igreja, né? Nós somos os membros do corpo de Cristo. Então eu acredito que nós vamos caminhar muito, né? Agora, essas inovações são inovações que vão, aos poucos, sendo percebidas ou sendo implantadas, né? E chegar, talvez, a esse ponto de ordenação de mulheres, eu acho que demora um pouco, né? Não seria para pensar tão cedo. Um outro ponto polêmico, como a gente já discutiu aqui no bloco anterior, seria, não diria aceitação dos fiéis, mas sim a aceitação da igreja de pessoas casarem, pessoas do mesmo sexo casarem. O que o senhor vê e o que pode se esperar da igreja como um todo nos próximos anos? Eu não acredito que a igreja vai caminhar nesse campo, porque a igreja ela não trabalha com a mídia, não trabalha com o que o povo está dizendo, com o que o povo está querendo. Ela trabalha com a revelação divina, né? Nós acreditamos no masculino e no feminino, né? Deus criou o homem e a mulher e uniu o homem e mulher, não uniu dois homens e não uniu duas mulheres. Então, nesse campo, o que a igreja pode é tolerar, reconhecer, no sentido assim de não jogar pedra, né? Agora, apoiar e fazer casamento de pessoas do mesmo sexo, eu acredito que nós vamos chegar lá, não. Então, como é que o Papa vai ter jogo de cintura para conduzir essas e outras questões com líderes de governo, líderes de país, como ele já teve com o marido da Cristina Kirchner, quando ele era presidente da Argentina? Eu acredito que ele terá uma palavra acolhedora, uma palavra animadora, mas também uma palavra séria e uma palavra firme naquilo que é doutrina da igreja, né? Até porque o Papa, em questão teológica, ele segue mais ou menos a linha de João Paulo II e a linha de Bento XVI, né? Agora, do ponto de vista social, ele é muito mais aberto e muito mais progressista, vamos dizer assim. Então, há certas coisas que ferem aquilo que nós achamos a essência da doutrina cristã. Então, é lógico que o Papa é o primeiro que vai defender a doutrina. Certo. Então, Emanuel, prazer ter o senhor aqui. Foi um bate-papo. Espero que o senhor tenha gostado, agradável. Foi muito bom, Erista. Prazer ter o senhor aqui. Muito obrigado. Eu deixo aí uma saudação para os nossos telespectadores e deixo também essa palavra de esperança muito grande, porque a igreja agora é como se tivesse, né, renovado totalmente, mesmo que a gente ainda não esteja
inserido nas novidades que o Papa está trazendo, mas só esses pequenos sinais apontam para nós uma renovação muito grande e uma esperança muito grande de uma vida nova, de um ar fresco, de uma abertura das janelas da igreja para o mundo moderno. Tá certo. E para você de casa, um forte abraço e continue assistindo a programação da Docton TV.